Então, pessoal, hoje é dia 1 de agosto, são agora 6 horas e 55 minutos. A minha bateria amanheceu com 127 amperes, de um total de 400 amperes. Neste momento, neste controlador, estou a produzir 230 watts e aqui neste controlador estou a produzir 173 watts. Hoje eu gostaria de falar sobre esse dispositivo, que é um medidor de bateria. Ele mede a carga da bateria e a capacidade da bateria. Este medidor, pessoal, é extremamente importante quando a gente tem uma bateria de grande capacidade, como é que eu tenho aqui. Tem uma bateria de 15 kWh e uma outra de 5 kWh, totalizando um total de 20 kWh. Pessoal, é o seguinte, só explicando alguns parâmetros deste medidor. Aqui em amarelo é a tensão da bateria e aqui em verde é a informação de amperes, a corrente que está entrando na bateria. Quando aqui estiver verde, significa que a corrente está entrando na bateria. Se ele mudar para um azul clarinho, significa que a corrente está saindo da bateria. Por exemplo, aqui eu tenho duas strings de painéis e eu vou desligar, por exemplo, uma das strings, né? Vou desligar essa aqui, por exemplo. Quando eu desligo essa string, vejam que ele mudou para um azul claro. Então, esse azul claro, como eu desliguei uma string, eu diminui a produção. Diminuindo a produção, o sistema vai ter que retirar a energia de algum lugar. Então, obviamente, vai ser a bateria. Então, neste momento, a bateria está sendo descarregada com 3 amperes. Então, quando aqui está um azul clarinho, significa que a corrente está saindo da bateria. Ou seja, a bateria está em processo de descarga. Vou ligar novamente a string. E vocês vão ver que ele vai ficar verde. Significa que a bateria vai entrar em processo de carregamento, porque a produção solar já vai superar o consumo da carga. Então, o restante vai ser utilizado para carregar a bateria. Bom, explicando isso, pessoal, eu gostaria de vos mostrar um detalhe bem importante. Por que eu utilizo esse medidor de bateria? Vejam aqui, pessoal. Aqui eu tenho um gráfico que representa a curva de descarga típica de uma bateria de lítio em 48 volts. Só a título de exemplo. Atenção, aqui poderia ser outra, mas aqui no caso é uma bateria de 48 volts, que eu utilizo aqui. A minha bateria tem 52 volts. E esta é a curva típica de descarga de uma bateria de lítio. Vejam só, pessoal. Podemos analisar aqui 3 aspectos de imediatos importantes, que é este início, este meio e este final, ok? Veja que no início, uma bateria de lítio de 48 volts, ela tem uma tensão de carregamento máxima, quando ela está 100% carregada, de mais ou menos 57 volts. E logo após ela ser submetida à carga, essa tensão sofre uma ligeira queda, vai para mais ou menos 53,5, 54, tipicamente 53 volts. E ela permanece em 53 volts, depois ela baixa um pouco para 52,5 e ela permanece em 52,5 por um longo período de tempo, durante todo o seu processo de descarga, dos seus 90% até os seus mais ou menos 20%, ela permanece em 52,5 volts. Então, e somente quando ela atinge lá para os seus 15% de carga restante, é que ela sofre uma queda de tensão abrupta até mais ou menos seus 40 volts, que ela é desligada. A BMS desliga completamente a bateria para proteger as células. O que eu quero explicar isso? Por que eu quero explicar isso e mostrar esse gráfico? Porque quando você tem uma bateria de lítio, como é que eu tenho, de 15 mais 5 kWh, totalizando 20 kWh, essa região, que a gente chama de região linear, ela se torna extremamente longa, pessoal. Vejam que ontem às 17 horas, minha bateria estava com 53 volts. 53 volts ontem às 17 horas a 280 ampere-horas. Então, ontem terminei o dia com a bateria em 280 ampere-horas. A bateria, se eu não me engano, estava em 75%. 75%, mais ou menos. Então, a bateria estava em 53 volts. Vejam que agora a bateria está em 31%, né? 31% a 127 amperes-horas restante, e ela só caiu mais ou menos 0,9 volts.
Ou seja, a queda de tensão em uma bateria de lítio é extremamente lenta. Não é como bateria de chumbo ácido, que ela sofre uma queda de tensão abrupta quando é submetida à carga e rapidamente chega ao fim da vida útil. Bateria de lítio não. Se a bateria de lítio 100% carregada, ela vai ter uma tensão, no meu caso, uma bateria de lítio de 48 volts, ela vai ter uma tensão máxima de carregamento de 56,5, 57 volts. Quando submetida à carga, essa tensão cai para mais ou menos 53. E de lá ela permanece durante 53 volts, durante todo o processo de descarga. Ela vai decaindo no máximo 1 volt. Vejam que minha bateria está em 31%, quase já no fim da carga. Ela já descarregou 70%, mas ela ainda está com 52 volts. Ou seja, de ontem às 17 horas para hoje, são neste momento que eu vos mostrei, são agora 7 horas, a bateria só sofreu uma queda de mais ou menos 0,9 volts. Então, o que é que eu quero explicar com isso? Que quando você tem uma bateria de lítio de grande capacidade, olhando somente a tensão, você não consegue ter uma ideia de quanto de energia restante ainda você tem na sua bateria. Entendeu? Por que acontece? Porque somente olhando a tensão, você olhando a tensão da bateria, você não consegue saber se você está cá em 90%, ou se você está em 60%, ou se você está em 40%. Você não consegue saber. Entendeu? Porque a tensão varia muito pouco. Você não consegue ter essa noção. A única forma de você conseguir mensurar o quanto de ampere-hora restante você tem na sua bateria é utilizando um medidor de bateria que contabiliza watts-horas da bateria. Neste caso aqui, veja, ele tem um cronômetro, né? Um medidor de energia que é 1 kWh, tá vendo? E também ele tem o ampere-horas. Então, são esses dois parâmetros é que vai te dar a real noção de quanto você já descarregou na sua bateria. Por exemplo, aqui eu tenho 127 ampere-horas de 400 amperes que eu tenho no total. Então, eu sei que neste momento resta-me só mais ou menos 127 ampere-horas. De um total de uma bateria de 400 ampere-horas são em 48 volts, são 20 kWh. 127 ampere-horas, isso me dá mais ou menos 6 kW. 6,5 kWh restante. Então eu sei que com 52 volts a 127 ampere-horas, 127 ampere-horas vezes 52 volts, vamos só fazer esse cálculo rápido. Vamos lá fazer esse cálculo rápido. Por exemplo aqui, eu já tinha visto esse cálculo no outro vídeo, mas vamos fazer de novo. 127 vezes 52, é isso, pessoal. Então eu tenho 6,6 kWh restante, que corresponde a esses 31% da bateria. Ok? Então é isso, pessoal. Ok? Então, a única forma, quando você tem uma bateria de lítio de grande capacidade, de mensurar a quantidade de energia restante que você ainda tem na bateria, é olhando esse valor aqui, ampere-horas. Olhando a tensão, você não consegue ter uma ideia de quantidade de energia restante ainda tem na bateria. Não tem como saber. Como é que eu vou saber, por exemplo, ontem às 17 horas eu estava com 52,9. E eu amanheci essa manhã às 6 da manhã com 52,1. Entendeu? Eu não consigo saber quanto eu já gastei. Se bem que ontem eu saí de 280 para 127. Então, a única forma de mensurar a quantidade de energia restante ou que eu já gastei é olhando o ampere-horas. Justamente porque a bateria de lítio ela tem uma região linear muito extensa, muito larga. Então, eu não consigo ter a ideia de quantidade de energia que eu gastei somente olhando a tensão da bateria. A tensão da bateria não me diz muito. Bom, este é um aspecto que eu queria falar. Outro aspecto que eu gostaria de falar, deixa eu só procurar o gráfico ideal. Então, pessoal, outro aspecto que eu gostaria de falar é no que diz respeito à temperatura. Este aqui é um gráfico de curva de descarga de uma bateria de lítio. No caso, esse aqui é uma célula, porque a tensão está em 3.6 a 2.5. Esse é uma célula de lítio. Também esse é o gráfico típico de descarga, uma curva de descarga de uma célula de lítio. Em função da temperatura, pessoal. Vejam que a temperatura está de menos 20 graus a mais 55 graus. Reparem, pessoal, que uma bateria de lítio, quanto menor for a temperatura, pior. Ela reduz drasticamente a capacidade dela. E quanto maior for a temperatura, melhor. Então veja que aqui está em 55 graus, né?
em 55 graus, que é a curva em preto, ela tem uma capacidade acima de 100%, né? Estipulado pela fabricante, no caso, claro. E em 25 graus, que geralmente é o caso ótimo, veja, ela entrega 100% da capacidade. Então, a bateria de lítio, quanto maior for a temperatura, melhor. Quanto mais baixa for a temperatura, pior. No meu caso, que eu moro aqui em Santo Tomé e Príncipe, que é uma zona tórrida, tá? A temperatura aqui raramente cai abaixo de 20 graus. E geralmente está entre 25 e 35 graus. Então, eu não vou ter problema com a temperatura. Mas para quem mora na Europa, em países frios, é preciso levar em conta esse detalhe. Tanto é que hoje em dia já se fazem baterias de lítio com placas de aquecimento para manter a temperatura normal, estável, dentro do invólucro onde ficam as células de lítio. Bom, queria também explicar outros detalhes também. Então, pessoal, outro aspecto que eu gostaria de explicar também é no que diz respeito à curva de descarga da bateria de acordo com a corrente, né? Aqui temos 0,3C, 1C, 2C. O que significa C? 1C significa dizer que se for uma célula de uma bateria, por exemplo, de 100 ampere-horas, 1C significa descarregar fazer uma corrente de descarga de 100 amperes. 0,3C significa que se uma bateria é de 100 ampere-horas, 0,3C significa 30% disso. Significa dizer descarregar a bateria com 30%, ou seja, 30 amperes. E 2C significa dizer que se a bateria é de 100 ampere-horas, significa descarregar a bateria com 200 amperes. Então, pessoal, o caso ótimo para uma bateria de lítio, na minha opinião, é 0,2C, ou seja, 20%. Então, se você tem uma bateria de 100 ampere-horas, um caso ótimo de descarga para essa bateria significa descarregar ela com 20 amperes, se for uma bateria de 100 ampere-horas. Então, acima disso, à medida que você vai aumentando a corrente de descarga, você vai causando um desgaste prematuro na bateria e, consequentemente, também vai diminuir a capacidade dela. Então, se é uma bateria que vai te dizer que vai te entregar, por exemplo, 5 kWh a 0,3C, se você aumenta ela a corrente para 1C, naturalmente ela não vai te entregar 5 kWh, ela vai te entregar, por exemplo, 4,5 kWh. Então, à medida que você aumenta a corrente de descarga, você diminui a capacidade dela também. Isso é um dado tipo também das baterias de lítio. É isso, pessoal. Era isso que eu gostaria de explicar no que diz respeito às baterias de lítio. Falou!